Olá, pessoal. Então, vamos lá para a nossa aula 3. Então, a gente ainda nesse módulo introdutório, a gente vai começar a conversar sobre algumas coisas bem importantes, teóricas, mas que vão fazer uma diferença enorme na nossa parte prática, né? Nossa prática principalmente com relação ao conceito de chave, conceito de CFIP única, né? De quantas CFIPs a gente vai enviar no mês, etc. Ok? Então, começando, o que deve ser informado? Dados cadastrais do empregador contribuinte, dos trabalhadores e, se for o caso, tomadores de obras, contribuintes equiparados a empresas sujeitas ao recolhimento do FGTS. Bases de incidência do FGTS e INSS, compreendendo a remuneração dos trabalhadores. Isso aqui é bem importante. A base do INSS Fundo de Garantia, ela vem do sistema de folha de pagamento através do arquivo CFIP-RE e o programa da CFIP ele vai recalcular essas bases. Ou seja, o programa da CFIP vai calcular quanto que o desconto do INSS do empregado, a parte do INSS da empresa, ou fundo de garantia, porém a CFIP vai recalcular isso. Ou seja, aí que dá algumas diferenças às vezes. Por quê? Porque às vezes eu esqueci de atualizar a tabela do INSS na CFIP, por exemplo, ou lá na minha folha de pagamento calculou errado algumas coisas, sei lá, alguma verba estava sem incidência de INSS, ou seja, isso aí a gente tem que tomar bastante cuidado. É nessas conferências que a gente vai ter que tomar cuidado, ok? Comercialização de produção. Isso aqui é um campo exclusivo da área rural, porque lá os trabalhadores, as empresas dessa área rural, elas pagam um valor de INSS sobre a comercialização dos produtos deles. Ou seja, tanto a parte rural pessoa jurídica, quanto a parte rural pessoa física, ok? Receita de espetáculos desportivos ou patrocínio. Então, em cima do espetáculo desportivo, por exemplo, jogos de futebol, existe um valor a recolher para a Previdência. Então, isso aí também vai lá na CFIP, tá? Pagamentos à cooperativa de trabalho, a gente tem um campo específico para isso, porém, existe uma decisão do Supremo onde considera inconstitucional esses valores de INSS à cooperativa de trabalho. Ou seja, a gente vai ver, inclusive, que dá para recuperar o dinheiro dos últimos 5 anos desses valores informados. Outras informações, eu tenho lá a movimentação dos trabalhadores, ou seja, os afastamentos e retornos dos trabalhadores. Isso também vai na CFIP. Eu tenho informações do tipo de rescisão, transferências, enfim, todas as movimentações dos trabalhadores também vão para a CFIP. Salário família e salário maternidade. O salário família, salário família e salário maternidade são campos específicos do programa da CFIP, onde eu informo o montante que eu paguei na minha folha de salário família e maternidade para quê? Quem que paga o salário família e maternidade no final das contas? É o INSS. Ou seja, eu vou pagar para o empregado e vou restituir através da minha guia de previdência social, informando esses campos na CFIP, ok? Então a gente vai ver esses campos também lá no programa. Tenho também lá o campo compensação, que a gente vai ver que ele é utilizado para várias situações, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, ou sei lá, eu paguei uma GPS em duas vezes, né? Preciso compensar esses valores pagos a mais, né? Então tem várias situações que a gente vai poder utilizar a compensação. Retenção sob nota fiscal, né? A gente vai ver lá nas prestadoras de serviço, nas construções civil, que existe lá uma retenção na nota fiscal que a gente precisa abater ela na CFIP também, tá? Exposição de agentes nocivos. Alguns trabalhadores e algumas funções, elas têm direito, dependendo da exposição, né, a um agente nocivo lá determinado lá pela área de medicina e segurança do trabalho, eles possuem uma aposentadoria diferente, uma aposentadoria especial, que eles podem se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de trabalho, ok? Para isso, a empresa precisa pagar um risco acidente de trabalho para esses trabalhadores de uma forma diferenciada, tá? Então, essa informação também vai para a CFIP. Múltiplos vínculos. Múltiplos vínculos é a situação muito comum na área de educação, na área de saúde, onde o trabalhador ele trabalha em 2 lugares ou 3 lugares ao mesmo tempo, enfim, né? Por exemplo, eu sou enfermeiro de manhã em um hospital e à tarde eu sou enfermeiro em outro hospital. De manhã eu já tenho meu recolhimento previdenciário lá no regime geral sobre o teto, ou seja, eu não preciso mais recolher nada. Ou seja, eu envio uma carta
para o meu emprego da tarde, dizendo, ó, eu já recolhi tudo que eu tinha que recolher esse mês, então não recolhe aí, eu já estou recolhendo lá na minha outra empresa. Daí eles cessam o recolhimento desse INSS, tá bom? E eu tenho o valor da contribuição do segurado nessas situações aí de múltiplo vínculo, por exemplo. Então, o CFIP, nessas situações, ele não vai calcular o desconto do INSS do empregado. Então, eu vou ter que informar, né, o sistema de folha de pagamento vai ter que informar qual é o valor de INSS descontado na minha empresa. Beleza? E aqui o conceito mais importante, que é o conceito de chave, tá? Então, o que é essa chave? Dentro do arquivo da CFIP eu tenho várias informações. E dessas informações, eles consideram essas aqui como chave. CNPJ, competência, código de recolhimento e o FPAS, que é o Fundo de Previdência e Assistência Social. Ou seja, através dessa chave, se eu enviar essa chave 2 vezes, o CFIP vai considerar a segunda informação como retificadora. Ou seja, a unicidade da CFIP, a gente chama de CFIP única, a gente vai ter através dessa chave. Ou seja, se eu mandar neste mês aqui, que eu estou mandando na minha CFIP, a mesmo CNPJ, a mesma competência, mesmo código de recolhimento e o mesmo FPS 2 vezes, a segunda CFIP vai sobrepor a primeira, ok? Então, este é o conceito de chave. Isso aqui é muito importante para a gente entender como fazer as retificações. Ou seja, eu errei uma informação do empregado. O primeiro arquivo que eu enviei, ele já está lá, está processado bonitinho. O segundo arquivo, como que eu sei que ele vai sobrepor o primeiro? Eu sei que ele vai sobrepor porque ele tem a mesma chave, ele tem essas mesmas informações no segundo arquivo. Ok, pessoal? Então, esse conceito de chave é extremamente importante. Então, a gente tem aqui, dependendo do código do requerimento, eu tenho uma chave diferente, ó. Nesses 3 códigos aqui são os mais utilizados, a gente vai comentar bastante sobre eles no curso, né? Que é o 115, 150 e 155. O 211 não é tão utilizado, mas é utilizado também pelas cooperativas de trabalho, tá? Para esses códigos de recolhimento, que a gente vai explicar eles mais a fundo depois, eu tenho a chave tradicional aqui que eu acabei de comentar com vocês, que é CNPJ, competência, FPS e código de recolhimento. Porém, eu tenho uma chave especial para o código de recolhimento 650, por exemplo. Esse código 650, eu tenho ele para decisões judiciais. Então, é um código de recolhimento específico para reclamatória trabalhista, dissídio coletivo, por exemplo, que a gente vai ver no curso, tá? Então, além da minha chave normal, que eu tenho aqui na minha CFIP, eu vou ter que adicionar o número do processo, vara e período a esse conceito de chave. Tá bom? Que são informações que também vão lá na CFIP dentro deste tipo de arquivo. Tá bom? Mas o mais importante disso é essa frase que está ali em vermelho. Há apenas uma GFIP válida para cada chave. Sempre lembrem disso, tá? Apenas uma GFIP válida para cada chave. Ok? Então, continuando. Havendo a transmissão de uma mesma chave na GFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora para a Previdência Social, substituindo a GFIP-CFIP transmitida anteriormente, ou é considerada uma duplicidade dependendo do número de controle, tá bom? Então, o que é esse número de controle? Esse número de controle, ele é um número, vamos passar para o próximo aqui, ele é um número único para cada conjunto de informações, ou seja, a CFIP ele calcula automaticamente esse número de controle. Se eu mudar, por exemplo, a base de INSS do empregado, mudei 1 centavo da base de INSS, esse número de controle recalcula e altera o número de controle. Para quê? Para a gente ter isso aqui, ó. Chaves iguais e número de controles iguais, ou seja, eu não mudei nem 1 centavo dentro do arquivo. Eu tenho uma duplicidade, ou seja, eu mandei o mesmo arquivo 2 vezes. Que é muito difícil de acontecer, por quê? Porque o próprio Conectividade avisa a gente, ó, você já mandou esse arquivo, deseja mandar novamente? Daí a gente clica não e beleza, tá? Chaves iguais e números de controles diferentes, eu tenho uma GFIP retificadora. Ou seja, eu alterei alguma coisa dentro do meu arquivo. Por mais que a chave seja igual, eu tenho uma alteração dentro do meu arquivo e ele vai retificar, tá? Se eu tiver chave diferente, todas as GFIPs são processadas sem problema. Ok? Então vamos lá.
Arquivo NRA. NRA é o número do respectivo arquivo e é o arquivo que a gente envia pela conectividade social. Então a gente já viu no processo lá, né? Assim que a gente termina, a gente tem que enviar o resultado, que é um arquivo SFP, lá via conectividade social. Então, esse número referencial do arquivo, esse NRA, ele é impresso no protocolo de envio. Depois que a gente envia, a gente guarda o protocolo. E em todos os relatórios que tiver escrito o número do arquivo. Para que serve isso? Serve para que o fiscal pegue o protocolo de envio e olhe os relatórios e veja, ó, esse protocolo é referente a esse arquivo aqui que eu estou conferindo. Beleza? Então é só para isso, para ter uma segurança de que o protocolo que eu enviei é exatamente igual aos relatórios que eu estou conferindo. Prazos para recolher. A GRF, ou seja, a Guia de Recolhimento do FGTS, eu tenho até o dia 7 para pagar, tá? A GPS eu tenho até o dia 20 para pagar. E a competência 13, ou seja, o INSS de 13º, eu tenho até o dia 20 de dezembro para pagar, tá? Isso aqui é bem importante porque se cair em um dia onde eu não tenho expediente bancário, eu preciso antecipar esses valores, tá bom? E a entrega, pessoal? A entrega do arquivo NRA, ela é sempre até o dia 7, independente se eu tenho fundo de garantia ou não, tá? Eu vejo muito pessoal tomando multa, e a multa disso aqui é R$500, tá? É bem cara a multa desse negócio, por não envio no prazo. Tomando multa por quê? Porque tem lá na empresa só 2 sócios, daí os sócios não têm fundo de garantia e só tem INSS. Ah, então eu vou fazer essa CFIP depois, eu vou fazer lá no dia 20. Não, a CFIP tem que ser entregue até o dia 7 de qualquer jeito, tá bom? Referente à competência 13, eu posso, né, enviar o arquivo, ou preciso enviar esse arquivo até o dia 31 de janeiro do ano seguinte, tá bom? Então, o CFIP de 13º tem um prazo maior. Guarda da documentação. Então, a guarda da documentação, a gente sempre ouviu falar, fundo de garantia é 30 anos e INSS é 10 anos, tá? Existe, hoje o prazo legal para essa guarda de documentação é 5 anos para o FGTS e 5 anos para o INSS, tá? Isso foi determinado por decisões do Supremo Tribunal Federal que fazem repercussão geral, ou seja, todo mundo deve seguir essas decisões, tá? Mas eu, Rodrigo, digo para vocês, guardem essa documentação para sempre. Por quê? Porque o empregado vai depender dessa documentação, por exemplo, para fins de aposentadoria, para fins de afastamento previdenciário. Então, daqui a 30 anos, chega o empregado e fala, eu estou com problema na minha aposentadoria porque a empresa não informou. Ou seja, o direito dele de se aposentar vai se sobrepor a essa decisão. Então, é melhor guardar para não ter problemas futuros, tá? Principalmente o arquivo que a gente envia pela conectividade. Esse arquivo eu já vi fiscal solicitando cópia desse arquivo, tá? Então, como eu comentei com vocês lá no início do curso, quando a gente executa o programa da CFIP, ele guarda esse arquivo e uma cópia do backup aberto da CFIP numa pasta lá em C, arquivo de programa, caixa CFIP, tá? Essa mensagem desse slide diz o quê? Que é responsabilidade do empregador contribuinte manter cópias de segurança, não lhe sendo lícito alegar desconhecimento ou danos no equipamento para se eximir de apresentar o arquivo validado. Ou seja, é responsabilidade nossa guardar esse arquivo, a gente não pode dizer, opa, mas eu perdi, estava em disquete, ou sei o que lá. Não dá para fazer isso. Tem que guardar e tem que ser numa mídia que, né, com a evolução, por exemplo, se eu guardar em disquete não vai funcionar mais. Então eu tenho que guardar lá no meu servidor, na nuvem, em qualquer lugar seguro, tá bom? E para finalizar, a retificação das informações. A gente vai ter um módulo específico de retificações, tá? Então é só para a gente começar a conversar sobre retificações nossa parte teórica aqui, tá? Ela é corrigida por meio do próprio CFIP, ou seja, se eu errei alguma coisa nas informações da CFIP, para fins previdenciários principalmente, eu preciso mandar um outro arquivo para retificar. Existe um capítulo específico para isso, né, que é o capítulo 5 do manual da CFIP, onde a gente vai consultar ele bastante para conversar sobre essa parte de retificações.
e um arquivo NRA contendo todos os fatos geradores, inclusive os já informados, com as respectivas correções e confirmações. Ou seja, eu preciso mandar tudo novamente, tá? Mas a gente vai conversar mais sobre retificações no módulo específico. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente finaliza essa aula e na aula 3 em diante a gente começa o nosso novo módulo com a parte cadastral da CFIP. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Obrigado!